cenário hoje é aqui, esse maravilhoso Living com Home do nosso Jadson Amorim. Ele que é um ícone da arquitetura alagoana e também se destaca no mercado nacional. A gente tem o maior orgulho de estar aqui, de ver esse cenário maravilhoso que o Jadson conseguiu juntar tecnologia, conforto e sofisticação. E aí, Jadson, fale um pouco do conceito do seu ambiente, o que você pensou no projeto dele. Bom, apesar de ser um living com home, eu quis trazer para esse espaço alguns cantos diferenciados para poder dar uma diversificação de uma forma geral, onde não pudesse só apenas ser uma sala de TV, mas um espaço para leitura, um espaço para estudo, uma biblioteca, enfim, um espaço de uso geral, bem diversificado mesmo. Ô Jadson, a gente nota que você consegue fazer umas coisas assim que parece mágica. Então aí você vai e consegue juntar diversos valores, valores mais altos, valores mais baixos, junta no ambiente, mostra uma sofisticação grande e quando a gente olha parece que tudo estava no maior valor. Que mágica é essa? Bom, uma das características principais para mostrar nesse projeto, nesse ambiente, na Casa Cor, era justamente um espaço que eu pudesse trabalhar com produtos que fossem de design, com valores mais altos, mais baixos, que na verdade que o povo tivesse acessibilidade, tivesse como adquirir no dia a dia, na elaboração do seu projeto, entendeu? Outro ponto que a gente observou aqui no seu projeto é o ripado, não é? Ele é muito utilizado e a gente percebe esse bom gosto, essa atmosfera que ele cria. É uma característica sua nos projetos? Sim, de certa forma é uma característica, eu diria, já representada em alguns outros projetos. Eu sempre costumo trabalhar com essa questão do alto e baixo relevo. Então eu uso o detalhe da marcenaria, de certa forma, para identificar, sendo eles com outros acabamentos ou outros direcionamentos, como na vertical, horizontal ou até desencontrado mesmo. Eu poderia dizer que sim, é uma característica que eu sempre represento nos meus projetos. Pois é, outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, a gente olha aqui o seu ambiente e vê que tem muita madeira. E a gente sabe que você tem essa pegada da sustentabilidade e da responsabilidade ecológica. Fala para a gente dessa madeira que está aqui no seu ambiente. Sim, é uma característica que dos últimos tempos nós arquitetos devemos abordar, e eu tenho sempre abordado os projetos, é justamente tentar fazer com que o cliente possa ter em sua casa produtos que tenham o selo de sustentabilidade, né? Como algumas características, nós temos aqui os laminados de madeira que estão revestindo as paredes, que eles possuem o selo de sustentabilidade, sim, porque são provenientes de madeira de reflorestamento, assim como o piso também. O piso é de madeira, que é de uma marca que é uma exigência deles justamente trabalhar com madeiras de reflorestamento, assim como algumas peças de design também. E essa experiência no seu projeto, o que você buscou oferecer? Que experiência nessa vida tão corrida das pessoas, que experiência você procurou transmitir aqui no seu projeto? Bom, geralmente quando um cliente chega no escritório na hora que estão para fazer uma casa ou um apartamento, de certa forma eles pedem alguma característica mais forte em que possa fazer com que a família seja reunida, assim como os amigos, ou trazer os amigos para dentro de casa, enfim. Uma característica bem atual hoje em dia por causa de questão de segurança e tudo mais, pelo que a gente está vendo aí na rua. Normalmente a gente vê as pessoas da pegada da tecnologia, ou então vai só para a pegada da arte. E você mistura isso assim lindamente, e aí a gente viu esse espaço que ele é tecnologia à flor da pele, e ao mesmo tempo a gente vê muita coisa de arte aqui. Comenta um pouco isso pra gente. Bom, como se trata de uma sala com home, eu quis desde o início que fosse apresentado um tipo de produto bem diferenciado. No caso, um telão gigante, fixo, de 150 polegadas, e um sistema de sonorização super avançado, onde ele foi trabalhado um sistema hidden, onde todas as caixas de som elas ficam escondidas,
Ou seja, elas estão espalhadas por todo o ambiente, só que elas são totalmente camufladas, assim como todos os equipamentos de som, subwoofer, receiver, essas coisas todas. Então, até porque é uma preocupação de não ficar aparecendo fio, qualquer outra coisa do tipo, né? Quem chega aqui fica procurando onde é que estão as caixas, de Exatamente. onde está saindo o som, É né? uma coisa que tem chamado muita atenção, exato. Certo. E para criar essa atmosfera, como você pensou a iluminação? A gente sente que está uma iluminação bem aconchegante. Que artifícios você utilizou para isso? Nesse caso, estamos trabalhando também a automação. E para que tenha automação, foi necessário que a gente utilizasse um tipo de iluminação apropriada para que isso acontecesse. A intenção era valorizar as peças de arte, tá? Que é um diferencial nesse projeto. E também fazer com que todo o ambiente ficasse muito aconchegante visualmente, né? E valorizasse os pontos mais principais e centrais do espaço. Então, a questão da iluminação ela foi totalmente planejada para isso, assim como toda a parte de sonorização e vídeo. A gente sente isso aqui no espaço. Está bem aconchegante, ele propicia realmente isso. Jadson, eu e a Aniette, antes de vir de fazer essa entrevista, a gente passou por aqui no seu ambiente, não foi, Aniette? Começamos a olhar e admirar as obras de arte que você selecionou aqui para esse espaço. É muito evidente, assim, a gente acompanhando obra, montagem dos ambientes, e a gente olhava, que peça ótima, de quem será o artista? Então, assim, esse acompanhamento todo, quais são os artistas que você inseriu aqui? Bom, nós temos alguns artistas tipicamente nordestinos. Eu vou citar alguns deles que eu acho que vale a pena serem citados, que é o caso de Nicola, Sim. que é um artista pernambucano, que ele ficou conhecido nacional e internacionalmente por esculpir a face de anjos e pessoas em pedra calcária e madeira. É uma peça que realmente vale a pena ressaltar. Eu tenho o Emanuel Araújo, que é também um artista de primeira linha, super badalado no circuito de arte contemporânea, a nível nacional e internacional também. E tenho artistas locais, pelo qual eu tenho o maior apreço, que é o caso da Verinha Gama, que tem uma peça super bacana aqui, Sim. que são as sementes. Assim como Patrícia Melro também, com uma série super bacana, Por Trás dos Véus, que traz um efeito assim super diferenciado. E também uma peça super exclusiva, que é uma peça também de colecionador, que é o Florian Reis, que ele é brasileiro, ele é carioca, mas ficou conhecido no mercado internacional por desenvolver essas peças tipo um quadrúpede, ele de uma forma meio grotesca, bizarra, mas de certa forma ele expressa certa singeleza ao oferecer uma flor. Então são peças muito bacanas. E também, que eu acho que vale a pena ser citado, são as fotos do baiano Bruno Ferruccio, que é um fotógrafo super bacana, que ele tem se destacado no circuito nacional. E um iniciante na fotografia, que é o Gustavo Pereira, que fez uma foto super legal da favela do Reginaldo e tem chamado muita atenção do público de uma forma geral. A gente percebeu isso. Sim, é muito bacana. Então, outra coisa também que a gente comentou era o verde, né? O uso do verde aqui no seu espaço, não foi isso, né? Isso. A gente percebe a textura que foi colocada aqui no teto. Que efeito, que material foi esse que ele utilizou, né? Bom, a questão da tonalidade, da paleta do tom do verde foi uma dica agora do último Salão de Design de Milão, que eu estive presente, agora no início do ano, em que os tons de verde e do rosa foram escolhidas as cores do ano, né? Pela paleta de cores de cada um. Então eu trouxe um mostruário desse tom de verde, já que se trata de uma cor que eu gosto muito, uma cor preferida. Então eu desenvolvi esse sofá, que é um sofá de uma linha bem acessível, bem bacana, de linha reta, e joguei esse tecido mais sofisticado, um tom do verde, e reproduzi esse mesmo tom do tecido para desenvolver uma textura, onde está pintado a cor do teto e das paredes.
Na verdade é uma textura, é uma massa que foi aplicada assim aleatório para dar esse efeito mais rústico mesmo. Foi uma característica minha. E ficou muito legal. Minha mesmo. Ficou muito legal. Então dá esse efeito todo manchado. Foi realmente proposital. Mais um artifício, né, para você utilizar, né? Um artifício diferenciado. A gente tem que mostrar de alguma forma. Mais uma genialidade, né, do Jadson. E o verde, não é, Magíria? Foi utilizado aqui no estofado, parede, teto, e não ficou cansativo, ficou muito harmônico, forte, não é? Né? Sim. Mesmo assim deu muita harmonia, né? Uma palavra para você resumir o seu projeto. Conforto. É muito perceptível, tecnologia, né? sustentabilidade, na verdade uma só palavra seria pouco. Uma dica que você considera valiosa para aplicar, que você aplicou aqui no seu projeto e que pode ser aplicado em outros? Bom, como eu falei a princípio, aqui existem várias situações em que o cliente, ao chegar, o público, ao chegar nesse espaço, ele pode ver, apesar de achar que ele seja totalmente sofisticado ou tudo caro, existem algumas coisas que foram trabalhadas, algumas soluções são bem viáveis. Uma delas é a questão da iluminação. As pessoas perguntam sempre, e esse trilho? E onde é esse trilho? Qual a marca do trilho? Se é caro ou não. Bom, enfim, não é um trilho, foi um rasgo feito no forro de gesso, foram vários rasgos feitos no forro de gesso, onde eu coloquei uma iluminação diferenciada, até de custo bem baixo, e aí eu considerei esse rasgo pintado da mesma cor da luminária, então ela dá esse efeito bacana e é super acessível para o bolso do cliente, claro, e ela dá essa atmosfera bacana com a iluminação, que através da automação eu consigo fazer com que tenha várias cenas e cenários de uma forma real mesmo. Bem bacana. Certo, a gente viu também que em alguns mobiliários você também trouxe um refinamento, um requinte, não é? Em mobiliários que podem ser mais simples, mas aí você deu um refinamento também com um tecido mais glamuroso, não é? Sim. Na verdade, num ano que nós estamos atravessando, um ano de crise na economia, isso envolve muito a nossa profissão, o nosso trabalho, os nossos clientes. Então, através das minhas parcerias, eu tentei buscar aquilo que fosse mais econômico, mais viável. Então, eu usei alguns produtos que possuía em estoque, dei uma cara nova, um revestimento novo, e algumas coisas eu desenhei, a modulação, como o sofá, a modulação foi toda desenhada por mim, de uma linha super acessível, e onde eu utilizei apenas um tecido mais sofisticado, para que desse mais glamour, mais efeito, entendeu? Claro que existem peças de valor aqui no espaço, como as cadeiras, as poltronas de Sérgio Rodrigues, que são ícones da arquitetura do design no país e fora do país também, né? Mas no contexto geral, a maioria do mobiliário é bem acessível. Muito bom. Jadson, a gente agradece a sua presença. Está muito feliz em ter conversado com você sobre arquitetura, que é uma paixão que temos em comum, né? Mas além disso, a gente quer marcar aqui a admiração que a gente tem pelo profissional que você é e pela pessoa maravilhosa que você é também. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade e queria também ressaltar que todo o trabalho desenvolvido, todo o resultado, isso não depende só de mim, mas de toda a minha equipe de trabalho, do escritório e dos meus parceiros todos, né? Que é importante ressaltar que sem a ajuda, a parceria deles, não seria possível um resultado tão bacana. Verdade.